Pessoal, desde o início eu falei que essa playlist teria apenas 6 vídeos, mas esse aqui é um vídeo bônus com uma revisão tanto de conceitos que nós já falamos, né, mas que eu vou aprofundar um pouquinho mais agora nessa revisão, quanto de conceitos que não couberam naqueles 6 pequenos vídeos, beleza? O que diferencia switch e roteador em termos de camada de operação? Bom, pessoal, o roteador opera em camada 3, camada de rede. Nós temos lá o protocolo IP. Então, o roteador ele usa o endereço IP para definir a melhor rota, o roteamento, né, daquele pacote para que ele chegue lá no dispositivo final. Já o switch ele opera em camada 2. Então, nessa camada não tem endereço IP, né? Nós temos apenas o endereço MAC. Então, os switches eles vão usar o endereço MAC para entregar uma mensagem para seu destino, beleza? Como a camada de transporte garante a entrega confiável de mensagem? Bom, pessoal, a camada de transporte garante isso graças ao protocolo TCP, que ele garante a entrega confiável de mensagens usando mecanismos como controle de fluxo, controle de erros, estabelecimento de sessões. Isso, né, permite a entrega ordenada e completa dos dados. Qual é a principal função da camada física? Pessoal, a camada física tem como principal função a transmissão de bits individuais de dados através do meio físico, deu nó para o nó seguinte da rede. Qual é a diferença entre comutação de pacotes e de circuito? Pessoal, a comutação de pacotes ela divide os dados em pacotes que são enviados independentemente pela rede, permitindo múltiplas rotas, enquanto a comutação de circuitos estabelece um caminho dedicado entre a origem e o destino para toda a duração da conexão. Quais são as vantagens da multiplicação por divisão de tempo, que é a nossa TDM? Bom, as vantagens incluem a eficiência de canal ao compartilhar o mesmo canal de comunicação sem interferência entre sinais, flexibilidade para diferentes taxas de dados e facilitação da sincronização entre transmissor e receptor. Quais são as desvantagens da multiplicação por divisão de frequência, a FDM? Bom, as desvantagens incluem a necessidade de faixa de guarda para evitar a sobreposição de frequência, maior suscetibilidade a interferências e ruídos, especialmente em canais adjacentes, e a limitação de banda que restringe a escalabilidade em ambientes com muitos usuários. Qual é a função principal dos roteadores da internet? Pessoal, a principal função do roteador é conectar múltiplas redes, tá? Não é necessariamente múltiplos dispositivos, mas sim fazer conexão entre as redes onde esses dispositivos estão. O que conecta múltiplos dispositivos locais é o switch, tá? Se nós temos múltiplas redes diferentes, precisamos de um roteador para fazer o roteamento. Ele opera na camada 3, né? Lembra? Camada de rede. E eles podem interpretar e utilizar os endereços IPs contidos nos pacotes para determinar o melhor caminho até o destino final, né, desse pacote. Qual é a diferença entre os protocolos TCP e UDP na camada de transporte? Nós já falamos do TCP mais cedo, né, pessoal? O TCP é um protocolo orientado à conexão, oferece entrega garantida de dados, né, controle de fluxos, controle de congestionamento, enquanto o UDP é um protocolo mais simples, ele não é orientado à conexão, ele é mais econômico, ele não garante entrega de dados, não tem controle de fluxo e nem de congestionamento, tá? O que são guard bands na multiplexação por divisão de frequência, FDM? E qual é o seu propósito? Pessoal, as guard bands são aquelas faixas de frequência que não são utilizadas. Elas ficam entre os canais na FDM para evitar a sobreposição e a interferência entre canais adjacentes, garantindo assim uma comunicação mais clara e sem interferências. Como os switches diferenciam em caminho os pacotes de dados dentro de uma rede local, né, uma LAN? Os switches, né, eles operam na camada 2, camada de enlace, eles leem o endereço MAC de destino dos pacotes, né, de dados e os encaminham diretamente para o dispositivo correspondente na rede. Eles reduzem então o tráfego desnecessário para aumentar a eficiência da rede. Percebam que ele opera diferente dos roteadores, né, que define todo o caminho da rede, ele roteia para outro roteador até que chegue no dispositivo, enquanto o switch, né, ele leva diretamente para o dispositivo final através do endereço MAC. Lembrem também que o roteador ele usa o endereço IP ao invés do MAC. Qual é a principal vantagem da camada de enlace ao utilizar controle de fluxo? Pessoal, a principal vantagem do controle de fluxo nessa camada, percebam que eu não estou falando do controle de fluxo do TCP lá na camada de transporte, tá? É na camada de enlace. A principal vantagem aqui é a gestão da velocidade de transmissão entre o transmissor e o receptor, para evitar uma sobrecarga, garantindo então uma comunicação eficiente e sem perda de pacotes. O que são RFCs e qual a sua importância para os padrões da internet? Pessoal, o nome já diz tudo, né? RFCs são as nossas Requests for Comments, que antigamente elas surgiram justamente como requisições de solicitações para como que a gente padroniza isso tudo, né? Ou seja,
São documentos que padronizam os protocolos da internet, né? O TCP, IP, HTTP, SMTP. Quem criou, né, as RFCs, quem padroniza isso tudo é a Internet Engineering Task Forces, IETF, beleza? Então, esses protocolos, né, na verdade, a RFC que padroniza esses protocolos, elas são fundamentais para garantir interoperabilidade, garantir que todo mundo na internet implemente o protocolo da mesma maneira, seguindo o mesmo padrão, para que a gente tenha, então, a comunicação de forma eficaz através de dispositivos e serviços diferentes na rede. Qual é o papel dos protocolos de camada de aplicação? Pessoal, nessa camada, os protocolos como HTTP, SMTP, FTP, eles definem o método e o formato para que as mensagens sejam trocadas entre sistemas que se comunicam, garantindo que os dispositivos em uma subrede ou em uma rede possam entender e interpretar informações transmitidas uns pelos outros, beleza? Qual a importância da demultiplexação na camada de transporte? Pessoal, nessa camada, a demultiplexação ela é crucial para garantir que os segmentos de dados sejam direcionados ao aplicativo ou ao processo, né, correto no destino. Né? Eu falo aplicativo porque hoje em dia, né, um computador pode ser um dispositivo móvel, então a gente pode ter um aplicativo, ou pode ser um software mesmo, né, no nível de computador mesmo, baseando-se, né, em informações contidas no cabeçalho do segmento para fazer, né, essa operação, como o número da porta, né, para que os dados possam ser corretamente regrupados e entregues. Né? Porque percebe, uma coisa nós temos o endereço IP, a gente garante que a mensagem chegue no destino, na máquina final. Mas e aí, depois disso, o que acontece? A gente precisa entregar para aquele software, para aquele aplicativo, para aquela aplicação, para aquele processo, né, que realmente precisa daquela informação. Não adianta eu mandar uma mensagem no WhatsApp e receber a mensagem no Word, de nada vai adiantar. Como a camada de rede gerencia o roteamento de pacotes entre dispositivos em uma rede de computadores? Pessoal, a camada de rede gerencia o roteamento de pacotes utilizando algoritmos de roteamento, que a gente não estudou e não vai estudar na disciplina, como RIP, OSPF e BGP. Esses algoritmos eles servem para encontrar o caminho mais eficiente para os pacotes de dados. Então ele vai utilizar, e é isso que vocês precisam saber, o endereço IP para identificar dispositivos na rede e lida com a lógica de encaminhamento, garantindo a transmissão dos dados do ponto de origem até o ponto de destino através da melhor rota possível. Tá? Quem vai definir a melhor rota são esses protocolos, como eu falei, que não serão estudados na nossa disciplina. Qual é o papel da camada física no que se refere aos meios de transmissão? Pessoal, basicamente a camada física ela vai gerenciar a transmissão efetiva dos bits individuais de cada dado através dos diversos meios físicos disponíveis, como cabo de fibra ótica, par trançado, cabo coaxial, onda de rádio. Tá? Então a camada física ela cuida de como os bits serão fisicamente transmitidos, adaptando eles, né, aos meios para maximizar a eficiência de transmissão. Como a camada de enlace assegura a entrega de quadros entre nós diretamente conectados? Pessoal, a camada de enlace ela assegura essa entrega através de mecanismos como detecção e correção de erros e controle de fluxo, similar ao que o TCP faz lá na camada de transporte. Mas percebam que aqui é uma outra camada, são outros mecanismos, beleza? Então ela verifica a integridade dos dados transmitidos, corrigindo os erros nos quadros, né, recebidos e gerenciando a velocidade de transmissão entre o transmissor e o receptor para prevenir uma sobrecarga. Tá? Então a camada de enlace ela também consegue fazer isso, não é somente o TCP lá na camada de transporte. Qual é o impacto da escolha do meio de transmissão na performance da rede? Pessoal, né, vocês já sabem disso, né? Se eu estiver conectado numa rede de alta velocidade, numa fibra ótica, obviamente os dados vão ser enviados de uma maneira muito mais rápida. Mas por que isso acontece? Bom, o impacto é bastante significativo, né, da escolha do meio físico, né? Por quê? O alcance e a confiabilidade de transmissão de dados vão ser diferentes. Diferentes tecnologias de transmissão, como a internet, tecnologia sem fio, fibra ótica, elas oferecem variedades na capacidade e na limitação desses meios, influenciando diretamente o desempenho geral da rede. Qual é a função do controle de congestionamento lá na camada de rede? Pessoal, lá na camada de rede, nós temos esse controle para evitar basicamente sobrecargas. Né? Então, nós vamos ajustar a taxa de envio de dados em respostas às condições atuais da rede, garantindo uma boa utilização, uma utilização eficiente dos recursos de rede e mantendo uma boa qualidade de serviço, ou seja, uma entrega, né, sem atrasos e sem problemas. Né?